Será o fim da Operação Lava Jato? Vamos falar sobre o confronto entre Augusto Aras e a maior operação anticorrupção da história do Brasil. E ainda o dossiê do governo federal contra servidores antifascistas, o racismo explícito nos casos Marinho e Boticário, as distorções do sistema tributário que ampliam a desigualdade e precisam ser encaradas na reforma tributária. E vamos conhecer Felipe Schuster, líder Livres em Aracaju. Hoje com participações de Irapuan Santana, Alex Manente, Marcelo Calero e João Ferreira. Veja agora o Livres Notícia. Essa semana devemos ter novos desdobramentos da tensão entre o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que vale lembrar é um aliado do bolsonarismo, e a força-tarefa da Operação Lava Jato. A verdade é que essa relação nunca foi boa. Aras é um crítico da operação, mas a coisa esquentou na semana passada durante uma transmissão ao vivo, transmitida pelo portal Brasil 247, ele mesmo, em que o PGR fez duras críticas à operação. Segundo ele, chegou a hora de corrigir os rumos para que o lavajatismo não perdure. A questão é delicada porque, como qualquer ação do Estado, a Lava Jato também precisa ter os seus limites, isso sem dúvidas demanda uma fiscalização, mas também não dá para ser ingênuo quanto aos interesses em jogo. Como todo mundo sabe, a Lava Jato trouxe à tona escândalos de corrupção reais, enormes e que envolvem interesses de muita gente poderosa em Brasília. Quem comenta o caso pra gente é o consultor jurídico do Livres, Irapuan Santana. O processo penal decorrente da Operação Lava Jato foi conduzido por seres humanos e, obviamente, você vai ter ali eventuais abusos, eventuais irregularidades. O que acontece é que essas irregularidades elas podem ser sanadas ou não. E dentro do ocorrido, nós tivemos ali algumas questões que foram analisadas por outras instâncias. Foi analisada pelo TRF4, foi analisada pelo STJ, foram analisadas também pelo Supremo Tribunal Federal. Então, dentro desse sentido, os abusos ocorridos, eles devem ser analisados se eles acabam, de fato, trazendo uma nulidade central ao processo ou não. E o que se observa é que todas as questões, as irregularidades que ocorreram dentro do processo foram analisadas pelas instâncias superiores e, por sua vez, acabaram por serem sanadas ou simplesmente foi considerado que não afetava de fato o centro do processo. Então, nesse sentido, não há que se falar em anulação da Lava Jato, em acabar com a Lava Jato, isso não faz nenhum sentido. O deputado federal Alex Manente, mandatário da Bancada da Liberdade, é autor da PEC da prisão após condenação em segunda instância e também traz seu comentário para a gente sobre esse assunto. As atitudes do procurador-geral Aras, infelizmente, são muito ruins para o processo de avanço no combate à corrupção e impunidade. Tentar diminuir a Operação Lava Jato é, sem dúvida alguma, diminuir os avanços que tivemos nessa área importante de trazer de volta bilhões de reais que foram desviados a benefício individual de alguns privilegiados que colocaram a mão no dinheiro público. Nós vamos trabalhar para que isso não ocorra, para que o procurador se mantenha no seu papel de ser o fiscal da lei, de fazer com que o Ministério Público tenha autonomia e não esteja submetido às decisões que podem beneficiar politicamente um ou outro. Além disso, vamos trabalhar para que a Procuradoria-Geral seja escolhida no próximo mandato por alguém que esteja na lista tríplice, algo que hoje não ocorre. O Aras é um exemplo disso. Não estava na lista tríplice, o Bolsonaro tirou ele e colocou como procurador, que agora demonstra toda a sua tarefa de diminuir as operações de combate à corrupção. Outra questão delicada envolvendo as relações internas dentro do Estado brasileiro e que a gente tem que ficar de olho. Em ação sigilosa, o Ministério da Justiça iniciou em junho o monitoramento de mais de 500 servidores
federais e estaduais considerados membros de movimento antifascista. A atividade foi iniciativa da CEOP, a Secretaria de Operações Integradas, que está servindo como uma espécie de serviço de inteligência desde o decreto número 9662, assinado por Bolsonaro no seu primeiro dia de mandato. O deputado federal e associado da Bancada da Liberdade do Livres, Marcelo Calero, explica melhor esse absurdo para a gente. Pessoal, eu estou vendo com muita preocupação essa ação sigilosa do Ministério da Justiça, que monitorou e produziu dossiês sobre mais de 570 servidores e os seus posicionamentos políticos. A gente sabe que perseguir adversário político e usar inclusive instrumentos do Estado brasileiro para essa finalidade é uma ação típica de ditaduras. Ditadura a gente já teve no Brasil de 64 a 85. Em outros lugares do mundo também houve polícias políticas que se dedicaram a fazer esse tipo de perseguição. A gente não pode admitir isso no contexto do Estado Democrático de Direito brasileiro. Isso é totalmente incompatível. Eu sei que o Ministério Público Federal já está fazendo uma investigação, mas nós vamos acompanhar de perto esse caso na Câmara dos Deputados. Há muito o que ser esclarecido pelo Ministério da Justiça. E nós não podemos permitir que esse tipo de ação seja normalizada ou seja banalizada. É inadmissível e vai ser tratado como tal. Na última semana, 2 casos ganharam a mídia expondo o racismo brasileiro. O jogador Marinho dos Santos foi mandado para a senzala por um comentarista de futebol e a propaganda de Dia dos Pais da Boticário recebeu comentários de ódio por simplesmente retratar uma família negra. Coordenador da nossa setorial, Luiz Gama, de combate ao racismo, Irapuã Santana, hoje em dose dupla, comenta pra gente esses episódios. Essa semana, 2 casos lamentáveis de racismo aconteceram, né? O primeiro, no caso do Marinho, em que um comentarista esportivo chamou ele de burro e falou que ele tinha que ficar na senzala. E o outro foi a reação extremamente negativa que surgiu com um comercial simples da Boticário com uma família negra. Isso demonstra como o racismo está presente na cena brasileira, né? O primeiro momento, se alguém acha que não houve racismo, né, com o caso do Marinho, se ele não fosse negro, nunca que o comentarista falaria que ele deveria ir para a senzala, né? E no segundo ponto, quando a gente traz ali uma família branca, não tem nenhuma repercussão. Agora, se tratando de uma família negra, as pessoas reclamam que não tem gente branca, né? Então isso é muito complicado e demonstra muito como que o racismo age no Brasil, tanto no plano individual quanto no plano coletivo, né? A gente continua debatendo a reforma tributária, essencial para construir um país mais livre, mais justo e também para melhorar o ambiente de negócios no país, o que, como todo mundo sabe, é importante para trazer mais prosperidade. Como a gente já disse aqui, em consulta realizada no nosso aplicativo, 94% dos associados do Livres consideraram a proposta de reforma apresentada pelo governo um fiasco. Essa também é a opinião de João Ferreira, líder Livres em Uberlândia, Minas Gerais. Na semana passada, o Paulo Guedes entregou a reforma tributária no Congresso. Eu li a reforma e fiquei extremamente desapontado. É uma reforma muito tímida que unifica o PIS com COFINS e piora a incidência dos impostos sobre o consumo. O Brasil tem um sistema tributário muito regressivo, cobra demais em cima do consumo e menos sobre a renda, o que penaliza os mais pobres e, portanto, não tem reforma decente no país que não passe por mudar esse sistema. Uma boa reforma tributária no Brasil precisa simplificar, desburocratizar e tornar o sistema mais progressivo para pesar menos sobre os mais pobres e mais sobre os mais ricos. Nós precisamos de um imposto sobre o valor agregado que unifique absolutamente todos os impostos sobre o consumo, sejam eles municipais, estaduais ou federais, e criando uma alíquota única sobre todos os produtos sem exceção. Por si só, o imposto sobre o valor agregado já alivia a tributação sobre os mais pobres, dando um estímulo de produtividade e ganhando na atividade empresarial. Mas ainda é possível aumentar a progressividade desse sistema
reduzindo a alíquota sobre as empresas e compensando na tributação de lucros e dividendos, aumentando sobre a herança, mudando a tributação em cima do imposto de renda de pessoas que têm uma faixa de renda, por exemplo, acima de R$100 mil, R$80 mil, que normalmente é a alta elite do funcionalismo público. Então, a proposta não é boa, é inferior às propostas que já estão sendo discutidas no Congresso, como, por exemplo, a PEC 45, que tem bons olhos e tem um apoio, uma força boa no Congresso. Eu acredito que o esforço deve ser direcionado nela, porque infelizmente essa reforma enviada pelo governo, pelo Planalto, não rende, não é como esperado para corrigir o nosso sistema e melhorar o ambiente de produtividade no país. Se você também quer dar a sua opinião sobre a reforma tributária e participar da luta pelo avanço de outros temas importantes para a liberdade individual no Brasil, baixe agora mesmo o aplicativo exclusivo para associados do Livres. O link está disponível para download aqui na descrição do vídeo. Lá você também pode conferir o artigo sobre a conjuntura política brasileira que foi publicado esse final de semana no caderno Ilustríssima da Folha de São Paulo pelos nossos conselheiros acadêmicos Helena Landau, Fernando Schuller, Leandro Piquet e Samuel Pessoa. Eles se juntaram para fazer uma resposta a professores da USP que acusaram o liberalismo de fortalecer o autoritarismo. O texto está muito bom, então baixa o aplicativo e confere. E agora vamos conhecer nosso mais novo líder Livres em Aracaju, Felipe Schuster. Bom, vamos aí agora, para cima na luta pela liberdade, seja ela econômica, individual ou de expressão. Eu sei que é muito difícil defender a liberdade em um país ou em um estado, a cidade, como Aracaju, que as pessoas têm muito essa mentalidade estatista, mas o importante é sempre termos coragem, força de vontade e nunca desistir. Pela liberdade sempre. Esse foi o Livres Notícia de hoje. Não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. E olha, deixa eu te fazer um convite. Hoje à noite, a partir das 19 horas, no Livres ao Vivo, nós vamos conversar sobre o fracasso da guerra às drogas no Brasil e como o proibicionismo alimenta o crime organizado. Com a ajuda do nosso conselheiro acadêmico, professor Leandro Piquet, eu vou mediar uma conversa com a jurista Maria Lúcia Caran e com a pesquisadora Fernanda Mena. Tenho certeza que vai ser muito produtivo, espero contar com a sua participação, também com a sua pergunta. O Livres Notícia, como você sabe, de segunda a sexta, traz sempre para você os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.